Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Diogo, alguns já me conhecem, apesar de eu estar um pouquinho diferente em relação à última aula, tá? Não é meu irmão que está aqui não, sou eu mesmo. Vamos lá. Hoje, para os que não me conhecem, falei já, sou o Diogo, tá? Aula de literatura e nós vamos falar sobre um assunto bem badalado no Enem, assim como o outro que eu já tinha conversado com vocês, né? O que nós fizemos na última vez? Eu trabalhei funções da linguagem, assunto super explorado pela prova do Enem, e de funções da linguagem eu fui linkando para outros tópicos. Mais especificamente, eu fui linkando para outras escolas artísticas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei função emotiva, eu falei de romantismo, quando eu falei de função metalinguística, eu falei de parnasianismo, tá? Falei um pouquinho também sobre simbolismo, sobre modernismo, e hoje eu vou tentar estruturar a aula da mesma forma. Eu vou começar falando de um tópico, níveis de linguagem, bem recorrente também na prova do Enem, e de níveis de linguagem eu vou fazer um link para o modernismo primeira fase, que é, sem sombra de dúvida, o período, juntamente com o romantismo, mais cobrado em todas as provas, principalmente na do Enem. Seguinte, então, níveis de linguagem. Antes de entrarmos propriamente no assunto da aula de hoje, eu queria trabalhar dois exemplos com vocês, né? São exatamente esses dois primeiros aqui. Reparem no primeiro. Vossa Senhoria poderia interromper os seus afazeres por alguns instantes a fim de que eu possa concluir o meu raciocínio, para que eu possa concluir o meu raciocínio? Beleza? Pegaram? Segundo exemplo. Cala a boca que eu quero falar. E aí, galera? Qual desses dois exemplos vocês acreditam que seja mais eficiente numa comunicação? E aí? Qual deles? O primeiro ou o segundo? Qual que vai surtir mais efeito? Digam para mim. Já chegaram aí a um veredito? Pois é, quando eu trabalho esse assunto aqui em sala de aula com meus alunos, quase todos, né, é praticamente unânime, quase todos, né, fecham com o exemplo 2. Ah, Diogo, sem sombra de dúvida, pô, cala a boca é muito mais eficiente, muito mais rápido. Beleza? Todo mundo respondendo aqui. Todo mundo respondeu 2 também? Todo mundo foi de 2, né? Pois é, que droga, hein? Ai, meu Deus, olha só. Pois é, será que é o 2 mesmo, galera? Imaginem o seguinte, eu fico imaginando esses alunos que falaram que o cala-boca é o mais eficiente, como eles não devem ser em sala de aula, hein? Misericórdia. Mas vamos lá. Imaginem o seguinte, galera, esqueça um pouquinho esse exemplo e imaginem que eu estou, né, numa conferência, numa palestra na universidade, estou me apresentando para um público, sei lá, 200, 300 pessoas, né? Estou lá lendo o meu texto acadêmico, daqui a pouco a tia da limpeza, a senhora lá que toma conta lá da sala, arrumando a sala, está trocando o lixo do cantinho da sala, está varrendo e aquele barulho está me incomodando, eu estou me desconcentrando, não estou conseguindo mais prestar atenção no texto, daqui a pouco eu explodo. Ô diaba, fica quieta aí, tá vendo que eu estou lendo aqui, meu Deus do céu, fica quieta. E aí, vocês acham que vai pegar bem isso? Né? Na frente de todo o corpo lá da universidade? Agora imagine uma outra situação. Eu estou em casa, saindo quase na porrada com meu irmão, brigando, bate-boca daqui, bate-boca dali, blá, 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 blá. Daqui a pouco o nosso pai entra no quarto. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? E eu chego para o meu pai e falo, querido progenitor, o senhor me concederia a vez para que eu possa expor a versão dos fatos? Meu pai vai chegar e falar, meu filho, o que é isso, né? Passou pro lado rosa da força, né? Meu Deus do céu. Então, gente, onde é que eu estou querendo chegar com essas duas situações? Que, na verdade, esse não é mais eficiente do que esse daqui. Tudo vai depender do contexto. O contexto é que vai me dizer se esse é mais importante do que esse e vice-versa. Beleza? E o Enem, ele quer saber exatamente de vocês se vocês são capazes de adequar a língua a cada situação, a cada contexto, como falante da língua portuguesa. Perceberam? É exatamente por isso que vocês vão ser testados, tá? Na verdade, galera, não existe uma língua. A língua portuguesa é um sistema. E como um sistema, ela abarca, né, ela aceita inúmeras possibilidades. Cada contexto vai dizer qual é a possibilidade mais adequada, mais perfeita para aquela situação. Beleza? Chega a ser estranho, né? Nós aprendermos na escola o português. Porque, na verdade, nós já crescemos falando essa língua, né? O que nós aprendemos na escola é uma variedade do português, que é a norma padrão, aquela da gramática, que costuma ser a mais privilegiada em algumas situações. Beleza? Então vamos começar a explorar essas possibilidades da língua? O
o que eu fiz aqui? Coloquei, ó, dois registros, o registro formal e o registro informal, ok? O que seria o registro formal? Como o próprio nome já indica, é aquele mais presente em situações formais, ok? Esse registro aqui, ele vai valorizar a norma culta da gramática, ok? A norma padrão vai ser a mais privilegiada. Logo, é um registro que não admite incorreções, não admite erros, falhas gramaticais. Dentro do registro formal, nós podemos ter ainda o registro formal hiperculto, também conhecido como registro formal erudito, ou registro formal simplesmente culto. O que seria o registro formal hiperculto? Reparem nesse prefixo aqui, ó. O que ele me indica? Que vai ser uma linguagem exageradamente culta, formal. É a linguagem dos acadêmicos. É a linguagem da poesia parnasiana. Lembram que nós conversamos muito no último encontro sobre o parnasianismo? Que eles escolhiam a dedo as palavras, que eles eram extremamente criteriosos na seleção vocabular. Tanto que a dificuldade maior do parnasianismo não está no plano semântico, está no plano vocabular. Né? Muitas palavras geram dificuldade, você tem que parar e no dicionário consultá-la, ok? E o registro formal culto é aquele que segue à risca as normas gramaticais, mas sem excessos, sem exageros. É a linguagem didática, é a linguagem dos jornais, é a linguagem dos professores, né? Todos nós, diante de vocês, precisamos usar um registro formal culto, mas sem exageros, porque senão ninguém vai compreender a aula. Mas também não podemos ficar cometendo deslizes, beleza? Temos também o registro informal. O que seria o registro informal? Como o nome já indica, ele está muito presente em situações informais, situações mais descontraídas, mais descompromissadas. E aí, assim como o registro formal, ele também apresenta duas outras possibilidades. O registro informal coloquial, que é aquele que você comete falhas gramaticais, mas são falhas já tão tradicionais, tão corriqueiras, que muitas vezes você nem percebe que errou. Só se o cara for muito chato do seu lado, aquele gramatiqueiro que fica corrigindo todo mundo, né? Ele vai chamar a sua atenção. Do contrário, o erro vai passar desapercebido. E temos o registro informal vulgar. Esse não tem jeito, as falhas são mais graves, tá? Onde é que a gente encontra muito registro informal vulgar? Lá na arquibancada do Engenhão no dia do jogo do Flamengo. No jogo do Flamengo, nossa, isso aqui, ó, bomba, beleza? Então, brincadeiras, galera. O que acontece aqui? Principalmente erros de ortografia, erros de concordância, tá? São falhas mais graves no plano gramatical. Daí o termo vulgar.